Boa tarde, aliás, quase boa noite, né? Oi, Denise. Oi, Izzy. Nossa convidada já está aqui, então eu vou apresentá-la rapidamente. Hoje a nossa convidada é muito requisitada, uma mulher que nos inspira, inteligente, super jovem. Bruna Narciso, tudo bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito contente de estar aqui em mais uma live da revista Poder. Hoje a nossa convidada é a deputada federal Tabata Amaral. Que prazer que eu vou ter de conversar com ela. Eu vou fazer a apresentação dela. Ela já está aqui. E já já eu chamo para conversa. Tabata Amaral é cientista política, astrofísica e deputada federal por São Paulo. Amei que ela é astrofísica, amei, a gente vai falar disso também. Ela se formou em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa de estudos integral. Ela é ativista pela educação, colunista da Folha de São Paulo e cofundadora do projeto VOA e dos movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas. Em 2018, com 24 anos de idade, ela foi a 6ª deputada federal mais votada de São Paulo e a 2ª mulher mais votada do Brasil, com 24 anos. Em seu primeiro ano de mandato, recebeu o prêmio Congresso em Foco de Melhor Deputada. Foi eleita também uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela revista Time. E uma das 100 mulheres mais influentes pela BBC. Vamos lá, vamos chamar logo nossa convidada. Ela não pediu para entrar, Paulinho, eu vou... Como é que eu faço para... Eu vi que ela está aqui, mas ela não pediu para entrar. Lá embaixo, né? Aqui? Isso. Agora... Oi? Oi! Oi, Joyce, tudo bom? Que prazer, que deputada mais charmosa e bonita. Eu fico muito feliz com o elogio, muito obrigada. Eu posso falar, tá? Eu posso falar porque isso aqui não é bullying, não é nada, tá? Eu estou reconhecendo uma semelhante. Muitíssimo obrigada. Uma honra estar conversando contigo, estou bem animada. Que bom, eu também. Antes de mais nada, Tabata, eu vou perguntar para você a mesma coisa que eu perguntei quando eu entrevistei a Luiz Helena Trajano. Como é que você deu certo? Como foi? Qual é a receita para dar certo que nem você? Tem a resposta curta e a longa. Acho que a curta é educação, educação, educação. E a longa é explicar o que eu quero dizer com isso. Joyce, de forma bem resumida, sou filha de nordestinos, cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo. E acho que a forma mais resumida de trazer isso é que meus pais trabalharam muito para que eu tivesse as oportunidades que eles vieram buscar em São Paulo, mas que não encontraram. E tem uma frase que eu sempre repito, porque eu acho que ela é muito simbólica. Meu pai era um pouco duro, assim, né? E ele sempre falava, na minha época, a escola pública era coisa de rico. Ou seja, você e seu irmão estudem, sem reclamar. A gente tinha que ajudar em casa, tinha que trabalhar também, mas porque eles não tinham conseguido terminar a educação básica. E aí eu tive uma grande oportunidade, quando eu estava ainda na 5ª série, na minha época eu chamava 5ª série, hoje é 6º ano, que foi com uma política pública, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Eu lembro da Olimpíada de Matemática. Essa Olimpíada mudou minha vida para sempre. Uma professora, a professora Simone, que trabalha até hoje na Escola Estadual Exaltino de Mello, aqui em São Paulo, ela decidiu preparar alguns alunos da sala e aquilo mudou minha vida para sempre. Foi por causa dessa Olimpíada, dessa medalha que eu recebi, que eu ganhei uma bolsa em uma escola particular, que mais para frente pude estudar inglês, participei de vários vestibulares americanos para universidades, mas eu acho que o resumo é esse, assim, eu tive oportunidades que pessoas incríveis, talentosas, esforçadas não tiveram. Eu encontrei professores que entenderam que, no meu caso, só a bolsa de estudos não era suficiente, que eu precisava de ajuda para pagar a minha alimentação, a passagem de ônibus, para ter uma roupa para ir na premiação. Então, não fossem essas oportunidades e os meus professores, eu não estaria aqui.
E eu falo isso com muita tranquilidade, porque sim, sou muito esforçada, sim, batalhei muito por cada coisa que conquistei, mas eu perdi meu pai quando ele tinha 39 anos de idade para as drogas. E meu pai era um cara brilhante, que sem ter feito faculdade ou ensino médio, escrevia sobre tudo que via, debatia a sociedade. Eu vi meninos mesmo, morrerem na mão do crime, da violência. Então, assim, eu tenho muita consciência que é a educação que me trouxe aqui. Mas também a falta dela que impediu que tanta gente pudesse avançar. Então, vou te dizer uma coisa, tanta gente, né, estava com você e a educação estava lá. Você não acha que vem uma coisa de casa que te levou para... A Luísa Helena, por exemplo, ela era empoderada dentro de casa. A mãe dela falava para ela, vai lá e resolve suas questões de escola, quando ela trazia. Você pode, você consegue, você tem condições. Você sentiu uma coisa parecida dentro de casa? Mais Seu ou pai menos. conseguia falar isso? Seu pai tinha... Assim, esse mundo era muito distante para minha família. Meus pais não falavam com a gente sobre faculdade. Eles nem olhavam muito para as nossas notas, para ser muito sincera. Acho que a preocupação maior que a gente tinha em casa era que a gente fosse gente. Sabe? De nunca mentir, de não roubar, de ser pessoas direitas. Ter Assim, como princípios. Ter de ter princípios. princípios. A questão com a educação, e talvez seja uma coisa diferente para explicar, mas eu tive uma infância muito dura, assim, a gente, quando eu era pequena, a gente morava embaixo de uma lona, chovia, levava tudo. Meu pai sempre foi dependente químico. E muito nova, eu encontrei nos livros uma chance de escapar daquilo. Então, assim, coisas da vida. Eu fui bolsista numa escolinha de freiras da minha comunidade, que hoje é uma escola de ensino infantil. Lá eu aprendi a ler e escrever. Meus pais tinham trabalhado em livrarias quando se conheceram, então tinha alguns livros em casa. E assim, eu acho que tem um pouco de algo que você nasce com, eu achava uma forma de escapar. E aí, quando eu comecei a ir bem na escola, eu era extremamente tímida, assim. Falava meu nome, eu ficava vermelha e abaixava a cabeça. Eu fui encontrando um caminho de escapar, sempre foi isso para mim. Tanto que quando eu fui para a escola particular com bolsa, eu tinha um medo danado, assim, que descobrissem que eu não era tão boa assim, que me mandassem de volta. Porque eu achava que aquele mundo não era meu. Mas era a minha forma de escapar. Então, assim, meu primeiro sonho foi ser astrofísica. Por quê? Eu não tinha a menor ideia do que fazia um astrofísico, para ser muito sincera, nenhum cientista. Mas na minha cabeça eram, as Olimpíadas me salvaram, a ciência me salvou. Esse é o meu caminho. Então era muito minha tábua de salvação. E eu digo isso com cuidado porque, sim, eu tive sorte de, poxa, eu era muito boa em matemática. Eu fui para 5 Olimpíadas Mundiais de Química, Astrofísica. Mas eu tinha um talento específico que foi nutrido por vários professores, que foi incentivado por gente que sabia o valor da educação, e nem sempre isso vem de casa, sabe? É claro Sim, que meus pais concordo. teriam valorizado a educação, mas eles não sabiam que era isso. Sabe? Eles não conseguiam falar comigo de faculdade, de profissão. Então, no meu caso, teve que vir dos professores, teve que vir de fora. E aí eu tinha um talento que eu dei muita sorte de ser valorizado naquele contexto. Mas aí, acho que a provocação que eu faço tem muito a ver com as Olimpíadas. Talvez as pessoas gostem mais das Olimpíadas dos esportes, né? As que eu fiz eram mais nerds. Mas a gente olha para aquelas histórias lindas, sabe? Rebeca, Raíssa, Ítalo. E a gente pensa, quanta gente não ficou no meio do caminho? É claro que eles são incríveis. Mas você sempre vai ver uma história do tipo, teve um treinador, teve uma bolsa, tinha que caminhar 2 horas. E quando é que a gente vai ter uma sociedade em que, olha, se você trabalha, se você se esforçar, você vai ter uma vida digna? Porque a gente sabe que muita gente fica no meio do caminho. Não é assim. Não é Tem uma assim pra todo conjunção mundo. de fatores, né, Tabata? Tem que ter apoio, tem que ter alguém que te incentive, porque é isso, assim, no meu caso, se não fossem os professores, e assim, sendo muito sincera, eu já ouvi de tia, você e seu irmão vão ser drogados igual o seu pai. Agora eu tive que ir para a escola particular para que alguém me perguntasse o que eu queria fazer na faculdade. Para que alguém me falasse que a astrofísica existia, que eu podia receber uma bolsa em Harvard. Então, esse Brasil é tão dividido que tem pessoas que, sabe, algumas oportunidades sequer existem na cabeça delas. E nesse sentido, eu me sinto extremamente privilegiada. Tabata, você, vindo de onde você veio, tudo levaria a crer que você seria mais de esquerda, vamos dizer assim, em termos de um pensamento, vem de minorias, vem do subúrbio, com muita dificuldade. Você sempre teve esse pensamento que você tem hoje em dia, ou você foi se formando? Olha, eu acho que esses rótulos eles são muito ruins para explicar o mundo.
Mas se eu tiver que me posicionar, eu me considero de centro-esquerda. Por quê? Porque eu venho de um lugar onde as coisas são muito práticas, onde a vida é muito dura. Então, assim, eu respeito e admiro muitas pessoas que trilharam uma trajetória acadêmica, que vêm de famílias ditas importantes, que sempre estiveram em partidos. Não é a minha realidade. Eu cresci em uma comunidade em que até hoje 3 famílias dominam a região sul de São Paulo e onde há compra de votos. Eu cresci em uma realidade em que se minha mãe não saísse para limpar uma casa, meu pai, que foi cobrador de ônibus, mas quando estava desempregado, para vender alguma coisa numa feira, a gente não ia ter o que comer. Então, assim, acho que o principal confronto, e com respeito, isso não faz de mim nem melhor nem pior, só faz de mim diferente. Sim. Eu olho para dogmas e coisas acadêmicas e super intelectuais, e se elas não encaixam com a realidade, não é assim que eu quero estar na política. Então, sou progressista, minha principal bandeira é pela educação pública, é combater a desigualdade, mas, sabe, a vida fez assim. E aí tem romance, né? Sem romancear. Eu estou muito preocupada com o que funciona, sabe? E aí a gente vê tantos debates ideológicos no Twitter, seja de esquerda ou de direita, que sequer fazem sentido na periferia. Eu ouvi na minha campanha, do companheiro da minha mãe, que é um sergipano bem arretado, Tony. O que é essa tal de esquerda e direita que vocês tanto falam? Um tapa na minha cara. É claro que importa. E quem me acompanha sabe que eu tenho um posicionamento, que eu estudo, que eu tenho coragem. Mas eu acho que às vezes a gente coloca os dogmas acima da vida das pessoas. E aí eu tô mais preocupada em buscar o que funciona. Então, para mim, poxa, é claro que eu sou fiscalmente responsável. É claro que eu vou buscar coisas que façam a nossa economia ser desenvolvida. Porque sem dinheiro, não tem como financiar a Bolsa Família, não tem como financiar a educação. Então, eu acho que é aí que eu me diferencio. Principalmente de quem está à direita, mas também de quem está mais à esquerda. Sim, sim. Tabata, na revista Poder, você escreveu um artigo sobre a reforma política que está sendo discutida no Congresso. E o título que você deu foi Democracia Cooptada. Você acredita que a democracia brasileira está sob risco? Sim, em alguns sentidos. Acho que começar pelo que é menos óbvio. E aí, sendo muito sincera em relação à minha opinião do governo Bolsonaro. Por muito tempo, eu acho que as pessoas acharam que era só ideologia. Ah, ele está ali negando a ciência, está ali negando a pandemia. Não é pouco. Pessoas morreram por causa desse negacionismo. Mas eu acho que a CPI da Covid, ela vem mostrando pra gente que não era só ideologia, não era só maluquice, como as pessoas colocam. Tinha corrupção no meio. Sabe, tinha esse velho tomar lá da cá, que vai e mexe o partido e não sai de lá. Então, acho que uma das coisas que eu trouxe nesse artigo, que foi uma super oportunidade para mim poder escrever, foi nesse sentido. O fisiologismo que a gente ouve falar, o tomar lá da cá, tá intacto. Sabe, tem gente ganhando dinheiro com o sofrimento do povo. Então, esse é a primeira crítica que eu faço. Na hora que na negociação de uma vacina, que é a nossa única saída, tem gente querendo ganhar dinheiro, aí, assim, você não consegue esperar nada pior daquela pessoa, sabe? E eu vejo isso, poxa, quantas reformas estão sendo discutidas na Câmara que não tem a menor relevância para a população? Tentaram passar um distritão que só serviria para manter no poder quem está no poder hoje, para fazer as campanhas mais caras. Estão agora fazendo uma discussão de reforma eleitoral com a qual eu não concordo, porque ela abre mais margem ainda para corrupção nos partidos. Então, quando a gente fala dessa democracia cooptada, eu quero chamar atenção para isso. A corrupção, ela sempre matou. Numa pandemia, ela mata muito mais. Infelizmente, essa corrupção continua no mesmo lugar. E aí tem uma segunda coisa que me preocupa, que são, sabe, poxa, como é que a gente tem uma mobilização agora para o 7 de setembro e as pessoas dizem que vão armadas para mobilização, sabe? E tem coronel da PM, sabe? A polícia militar, o exército, são instituições de Estado. Eles não podem se dobrar a uma ideologia, defender partido A, B, C ou D. Então, me preocupa, assim, não que eu ache que vai acontecer um golpe, está se mantendo, assim, defensor da democracia, que é o seu papel, mas me preocupa, sabe? Essas maluquices, a gente claro. vai armada para rua, porque isso é para silenciar quem pensa diferente. Claro. E numa democracia a gente convive. Tá travando um pouquinho, né? Um minutinho que tá travando. Vamos esperar destravar.
Caiu. Travou e caiu. A gente vai esperar a Tabata aparecer aqui de novo, já já que a gente chama ela para dentro. Tá aqui. Já te chamei. Eu já chamei, mas... Tenta você chamar lá embaixo de novo. Peraí. Avisa, a Tabata está falando que você solicitou, mas eu estou tentando pôr ela para dentro e não estou conseguindo. Olha aqui. Ela solicitou e eu chamei para entrar. Ó, eu estou chamando e não está entrando. Eu já fiz isso várias vezes. Vou falar para as pessoas. Não, ela está unable to join. Está aparecendo aqui, Tabata, que está impossibilitada de... Vamos aqui de novo. Joyce? Agora! Ê! Apareceu uma notícia. Muito obrigada pela sua participação. no Não Instagram. fui eu, hein? Eu sei que não. Mas eu fico Tabata, feliz. deixa eu aproveitar muito o seu tempo aqui conosco. Eu queria saber quando que você sacou na sua curta trajetória, né? Que você é tão jovem, que você queria fazer política pública, né? Lembra que eu te falava que eu cresci em uma comunidade em que a relação com a política é Sim. muito negativa? Então, para ser muito sincera, assim, zero cresci querendo ser política, gostando disso, porque eu achava que não era para mim, sabe? A gente liga a TV e vê escândalo de corrupção e vê sempre as mesmas pessoas. Então, foi assim, foi muito a educação que foi me levando. E aí, compartilhando algumas experiências. Na faculdade, eu já me entendia como ativista pela educação. Porque eu sabia que eu estava ali por isso. E outras pessoas não estavam por isso também. Então, desde os 15 anos que eu já tinha criado projetos, dava aula, trabalhava com isso, mas foi só na faculdade que eu comecei a me debruçar. Ir para a Secretaria de Educação, fazer pesquisa. E aí chegou uma hora que você vai acumulando experiências e pensando, sabe, o problema não é a educação em si, é político. Se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. Porque você vê que um político é eleito, aí ele desfaz tudo o que tinha de bom da educação. E aí me falou, um prefeito, mas é porque a gente não pode dar ibope para a gestão anterior. E aí você descobre que de cada 4 municípios, em 3, os diretores das escolas são escolhidos por indicação política. São os vereadores que escolhem. E aí você vai vendo que, olha, é um problema político, de falta de priorização, de desvios e por aí vai. Então, eu brinco que foi meio que a contragosto. E aí, quando, enfim, não era uma... ninguém, né? Assim, quem era estava na fila do pão. Claro. Você não vira e fala, vou me candidatar. Não existe isso. Foi Então, indo. mim, foi indo. E foi importante encontrar outras pessoas do meu lado que também tinham esse bichinho, esse incômodo. E aí eu comecei a me juntar com gente que lutava contra a corrupção, lutava pelo meio ambiente, por mais transparência. E a gente juntou um grupo, fundou o Movimento Acredito. Com o grupo, fomos falar com os partidos. E em 2018 foram 30 candidatos do movimento. Assim, pessoas estavam saindo pela primeira vez, doidas mesmo. Sim. E aí 4 foram eleitas. Eu, o deputado Felipe Rigoni, Renan Ferreirinha, que é secretário municipal de educação do Rio hoje, Conheço o Renan. E o senador Alessandro Vieira. E são meus grandes parceiros. Ótimo, ótimo. Agora vamos falar um pouco de mulheres na Câmara. A porcentagem é baixíssima. O percentual de mulheres da sociedade brasileira é 52%. Na Câmara parece que é 15%. Eu tenho visto uma campanha na TV, acho que com a Camila Pitanga, para respeitar as mulheres na Câmara e nas assembleias legislativas, e etc, etc. Como é que você lida pelo fato de ser tão minoritária, pelo fato de ter que ficar se protegendo o tempo inteiro e se colocando não só como uma cidadã,
como um cidadão, mas como mulher também. É um trabalho duplo, né? Total. Joyce, essa campanha ela é muito importante. Inclusive, a nossa bancada feminina, que é muito aguerrida, recentemente aprovou na Câmara um projeto de combate à violência política de gênero. E ontem, só para celebrar, aprovamos um conjunto de projetos, 2 de minha autoria, para colocar um fim à pobreza menstrual. Então, eu vou começar pela parte positiva. Claro. Mesmo sendo uma bancada minoritária, a gente faz muita diferença. E aí tem até um levantamento que mostrou que as mulheres apresentam proporcionalmente mais projetos e aprovam 3 vezes mais, quase, são 2,9 vezes, mais projetos que os homens. Porque a gente trabalha muito em conjunto. E ontem Eu sei como é trabalhar isso, e ser mulher. Isso é de ser mulher. E, cara, tem mulheres de todos os partidos, da esquerda à direita, com todas as trajetórias. E ontem a gente se uniu, por exemplo, porque a gente sabe que tem menina que perde 1 mês e meio de aula por ano porque não tem um absorvente na escola. Então, assim, pelo positivo, vale a pena essa luta. Lado negativo. Infelizmente, as pessoas confundem muito a discordância, a crítica com a violência. Eu tô super tranquila com as pessoas discordarem, questionarem, criticarem. O que não cabe são as ameaças de morte que eu recebo. Eu já tive que andar com policiais, porque já recebi ameaças. O que não cabe são os xingamentos, sabe? São os ataques em relação à minha reputação. Toda vez que alguém discorda de mim, me insultar, falar da minha aparência, da cor do meu batom, que vai destruir minha cara, que vai me assassinar e não sei o quê. Então, assim, sou muito sincera e muito aberta sobre isso, porque a gente lida com isso todos os dias, mas que eu quero que as pessoas saibam. Na hora que a discordância com uma mulher é lidada com tanta violência, a gente silencia as mulheres, ou tenta pelo menos. E aí, quantas mulheres incríveis, líderes, não pensam 2, 3 vezes e falam, não vou me candidatar. Não vou me Porque meter eu não nesse quero que façam isso vespeiro. comigo. Sabe? E a gente não faz a mesma coisa com os homens. E isso é muito notável, assim. Quantas votações minhas as pessoas discordaram, que é natural. Eu brinco que minha melhor amiga, minha mãe e meu namorado não concordam 100% comigo. E se me derem livros e estudo e povo para falar, daqui 5 anos eu mudo de opinião também. Só que a gente está numa situação tão polarizada. Você vê uma mulher jovem, que é o meu caso, você acha que ela é um alvo fácil. E isso não cabe numa democracia. Então, essa campanha ela é muito importante. A gente vai continuar resistindo, mas acho que cabe a cada um de nós, sabe? Tem muitas pessoas com quem eu... Deu uma travada novamente. Fica aí, Tabata. Paulinho. Vou ligar de novo, professor. Sexta-feira acho que fica mais difícil. E caiu de novo, mas ela vai pedir para entrar. Já chamei de novo, Tabata. A gente vai resistir ao Instagram. A gente vai resistir, Pelo não menos se preocupa. eles estão me mandando um avisozinho. Obrigada pela sua participação. Tabata, eu estou Vai-se avançando, tá? No Congresso tem conchavos, tem disputa, articulações macabras. Você imaginava tudo isso ou é pior do que você imaginava? Tem coisas melhores e tem coisas piores. Vamos começar pelo positivo também, porque eu acho que, enfim, é meu papel convencer as pessoas a cada vez se importarem mais com a política. Olha, Joyce, a gente tinha muito esse debate de nova política, né? E aí eu cheguei lá e percebi que esse debate não está correto, que a gente tem que lutar pela boa política. E eu digo isso porque eu tenho parceiros muito importantes no Congresso que estão lá há muitos anos. Então, assim, sabe, das mais diferentes lutas, educação, meio ambiente, mulheres, desenvolvimento econômico, eu tenho parceiros da minha idade, mais novos é mais difícil, mas tenho parceiros muito mais velhos e acho que o que nos une não é nem a questão ideológica, cada um pensa de um jeito, mas é a prática, é ser honesto, é se preocupar com as pessoas, é não sofrer pressão de lobby, sabe? Seja do sindicato, da organização que for. Então, tem muita gente massa e eu acho que, enfim, eu não falo mais de nova política, essa foi uma coisa bacana. Acho que a parte ruim, eu esperava que a eleição fosse ficar na eleição, então eu não esperava que a gente ia ter 2 anos de tanta polarização, de tanto ódio.
e acho que, enfim, os ânimos não se acalmaram, sabe? Só pioraram nos últimos tempos, porque eu acho que quem mais sofre com essa polarização são as pessoas. Na hora que o posicionamento no Twitter, que você fazer o seu ponto fica mais importante do que a política pública que pode salvar um pequeno negócio ou dar um prato de comida a alguém, isso é muito complicado, né? Então, enfim, acho que a violência foi a pior das surpresas, essa polarização toda, mas saber que eu posso contar com muitos parceiros lá foi a melhor das surpresas. Tabata, você acha, tem uma máxima que diz que o poder corrompe. Você acha que é muito difícil se manter firme? Não estou falando só para você, não, porque você me parece bastante, sabe, centrada. Mas você acha que é difícil se manter firme nesse ambiente? Vou dar uma resposta inusitada, mas que é muito sincera. Eu não acho que o poder corrompe. Eu acho que as pessoas chegam no poder corrompidas, pela razão errada. E eu digo isso pelo que eu escuto no Congresso. É muito difícil fazer uma campanha honesta. E eu sabia na minha campanha que eu estava competindo com gente que era financiada pelo crime, ou que tinha recebido milhões do fundo partidário, da família, não sei o quê. Sabe, eu que simplesmente estava fazendo coisa errada, não estava, enfim, fazendo as coisas do jeito certo. Então, competir desse jeito, como eu fiz, com 5.000 voluntários, com quase 500 doações, tendo que provar que eu ia ter força... Opa, até me empolguei aqui. Que eu ia ter força para lutar pelas minhas convicções foi muito difícil. E aí eu vejo quem faz coisa errada hoje, fez na campanha, sabe? Comprou voto, já se financiou de um jeito completamente errado. Então, pelo menos, assim, essa minha teoria, ela funciona, pelo que eu observo no Congresso. As pessoas vão pela razão certa ou vão pela razão errada. Agora, tem uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que aí talvez seja mais difícil. Sendo muito sincera, assim, nunca tive medo de me corromper financeiramente. Eu não sou isso, sabe? E quem eu admiro não é isso também. Mas tem uma coisa que é muito difícil, que é você aguentar a pressão. Quantos votos que eu não dei que foram extremamente impopulares com uma parcela da população? Porque eu me posiciono. E aí, não importa o quanto que eu estudo feito uma mula, o quanto que eu explico, o quanto que eu trabalhe para melhorar um texto. As pessoas, especialmente nessa polarização, elas vão fazer você, sabe, se arrepender do teu posicionamento. E eu vi muitas pessoas nesses últimos anos se moldando pelas redes sociais, à esquerda ou à direita. Sabe, vou dar exemplos assim. Quantas reformas que eram importantes para a economia, eu ouvia de colegas da esquerda. Eu sei que é importante, eu concordo com você, ouvi isso do Ciro Gomes. Você está certa. Mas a política não é assim. Então, você tem que dar o seu voto lá contra o governo, porque, enfim, entendia que era um posicionamento contra o governo, sendo que o projeto era sobre a população, não era sobre o governo. Mas vou dar outro exemplo na votação do voto impresso. Quantos colegas da direita que eu não vi que falavam, eu acho que é um disparate, eu acho que é firula do Bolsonaro, é cortina de fumaça, mas está muito pesado na minha base, recebi muitas mensagens de WhatsApp, sinto muito, Tabata, vou ter que votar a favor. Então, assim, não é um mal só da esquerda ou da direita. Acho que é um mal dos tempos atuais. É muito difícil seguir a sua convicção. E, sabe, isso quer dizer estar disposto a receber ameaças de morte, a ser trending topic todos os dias, praticamente. Mas aí, o que eu penso? Sabendo que não vou me corromper financeiramente, eu cuido muito para não me corromper em termos de convicção. Sabe, eu quero daqui 5 ou 10 anos, independente de eu estar ou não na política, me olhar no espelho e ver a mesma pessoa. Popular ou não, na política ou não, reeleito ou não, falar, olha, com o que eu conhecia, eu fiz o que eu podia fazer. Eu dei o meu melhor. Então, acho que essa corrupção, ela também existe, sabe? E nesses tempos de redes sociais e Twitter, é muito assim... O holofote da polarização é muito forte. Então, é muito fácil você escolher um dos extremos, seguir a onda das redes sociais e não se importar muito com o impacto real que aquilo tem na vida das pessoas. E a polarização sobrevive graças à polarização, né? Quanto mais ela se retroalimenta. Exatamente. Você se desfiliou do PDT por divergências dentro do partido. O que pesa para você escolher um outro partido? O que vai determinar para que partido você vai? Você já escolheu? Ainda não, mas só 2 pontos importantes. O que aconteceu no PDT tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é uma mistura do machismo com a polarização. Na votação da reforma da Previdência, o próprio Ciro, o partido, mudaram a sua posição em relação à reforma da Previdência, e eu ouvi do Ciro,
olha, você tá certa, mas na política não é assim, e eu tô falando para você votar de outro jeito. Então, o que é essa polarização? Um partido de centro-esquerda que defendeu uma reforma da Previdência, que entendia que era importante, muda o seu posicionamento depois de meses por uma questão eleitoral, porque ele queria os votos da esquerda do PT. Então, aí, assim, dê azar, polarização. Mas para mim a política não é isso. A política é sobre você melhorar os projetos, é sobre você estudar. E aí, qual foi o meu segundo azar, entre aspas? O machismo. 1/3 da bancada votou como eu votei. Mas eu era o alvo mais fácil na cabeça deles, né? Que erraram. Ah, é uma menina, como eles sempre dizem. Então, eles achavam que podiam vir para cima de mim, ia ser um caso bom para o Ciro ganhar os votos do PT. Só que não, porque, poxa, se eu cheguei até aqui, vindo de onde eu venho, eu não me dobro fácil. E aí foram com tudo, sabe? Ao ponto de eu receber mensagens de filiados do partido. Se você fizer um evento na rua, a gente vai acabar com você. Então, assim, só para dizer que falta muita democracia nos partidos. É muito complexo isso dos partidos terem dono, sabe? Desse machismo que existe. Então, já te respondendo para a segunda pergunta, essa é uma coisa fundamental para mim. Eu quero ter certeza, eu não vou para um partido com dono. Pode ser o partido mais lindo do mundo. Se tem um presidente há 20, 30 anos, eu não vou. Porque eu não quero, sabe? Cada vez assim, eu tô ok com a discordância. Faz parte da democracia a gente quebrar o pau aqui dentro e resolver. O que não faz parte é uma pessoa dizer o que todas têm que fazer. Então, essa é uma questão para mim. E uma segunda questão é a minha preocupação em relação ao governo Bolsonaro. Então, eu quero ir para um partido que queira, de fato, construir uma solução para quebrar essa polarização. Que queira construir uma candidatura que dê esperança para a população. Então, são as duas coisas que eu estou colocando na mesa. Espero poder tomar uma decisão em breve. Não existe partido ideal, porque são feitos de pessoas, e pessoas são imperfeitas, mas eu acho que tem espaço para a gente ter partidos mais democráticos e que pensem no Brasil mais do que em um projeto de uma pessoa só. A gente está falando de polarização. Imagina um segundo turno, Lula e Bolsonaro. Como é que você vai fazer? Voto no Lula. Não sou petista, vou trabalhar para que o Brasil tenha uma alternativa no primeiro turno, porque acho que essa polarização faz muito mal ao nosso Brasil. Mas, assim, não tem perigo de eu apoiar o governo Bolsonaro. Assim como não apoiei em 2018. Por tudo que eu já falei, é um governo corrupto, é um governo criminoso e é um governo que, sabe, faz ataques à nossa democracia todos os dias, em cada oportunidade. E aí, como alguém que perdeu pessoas que amava na pandemia, sabe? Que anda toda semana na periferia e vê pessoas passando fome, e vê a inflação, e vê o desastre que tá, eu não tenho como apoiar um governo tão desumano como esse. Então, isso está muito claro na minha cabeça. Vou trabalhar para que a gente tenha uma alternativa. Se possível, que una da centro-esquerda à centro-direita. Mas Bolsonaro eu não apoio de jeito nenhum. E o Centrão, Tabata, o que você tem a dizer sobre o Centrão? Você acha que... como que o Brasil faz para acabar com essa força que entra governo, sai governo, é o Centrão que dita as regras? Rapaz, como é que faz para acabar? Não sei, mas vamos colocar aqui algumas ideias. Ou para lidar com eles, né? Trazer mais gente para a política. É isso, assim, sabe? É muito difícil fazer campanha hoje. É o que eu falo. O Brasil é um país que não tem a cultura de doação, né? E eu tive que convencer quase 500 cidadãos a doarem para minha campanha, porque eu não venho de família endinheirada e não recebi 2 milhões do partido como várias pessoas receberam. Então, a primeira coisa, lutar contra o fundão, que é o que eu estou fazendo, na justiça e no Congresso. Se o fundão for maior, a gente sabe que os mesmos vão se reeleger. Outra coisa, lutar como o distritão, como eu lutei. Porque nós precisamos de campanhas mais acessíveis, mais baratas. Se a campanha custa 10 milhões de reais, como custa em São Paulo para muita gente, é claro que a pessoa vai se corromper no meio do caminho e antes de entrar, como eu falava. Então, eu acho que passa por isso, mudar o sistema eleitoral. Tema para outro capítulo, mas eu defendo muito o distrital misto, que é o sistema que tem na Alemanha, que aproxima os políticos das pessoas, torna as campanhas mais baratas, lutar contra o distritão, lutar contra o fundão, porque a gente tem que olhar que essas maracutaias todas, elas começam na campanha, e esse é o meu ponto. As pessoas se financiam de forma desonesta na campanha, e a gente espera que elas vão fazer uma política diferente lá no Congresso? É claro que não.
Então, eu acho que passa. Pô. E, de novo, não apoiar a reforma eleitoral e política que eles estão tentando passar no Congresso hoje. Porque ela está sendo desenhada para ajudar quem está no poder. Com certeza. Vamos falar um pouco da astrofísica? Vamos! Muito mais fácil do que política. E o que ficou da astrofísica para você depois de ter estudado? Aonde ela se encaixa na sua vida? E o que é astrofísica? Explica aqui um pouquinho. Vamos lá, astrofísica. Astronomia, as pessoas conhecem mais, é a observação do céu. Astrofísica é isso com um pouco de computação, matemática, física, ou seja, a gente estuda o que tem dentro de uma estrela, qual a composição do Sol, por exemplo, mas também como que o universo se formou, o que foi o Big Bang, o que são as estruturas de galáxias, como é que o universo vai acabar, se vai acabar um dia, como que a massa ela deforma o espaço-tempo. Então, assim, as coisas mais lindas e incríveis desse mundo. E o que ficou? Enfim, eu me considero cientista nerd, então acho que essa maneira de olhar para o mundo, sabe, de buscar muito o que funciona. Às vezes, sabe, aquilo que parece óbvio não é o que funciona na prática. Quantas políticas públicas são desenhadas, jogam, sabe, milhões, bilhões de reais no lixo porque não funcionam? Porque alguém achou que teve uma ideia genial que não foi testada. Então, acho que essa é uma coisa que fica. Enfim, é super legal viajar comigo, né? Porque eu posso mostrar as constelações. No último final de semana, tava Marte, Júpiter e Vênus no céu. Mostrei para os meus amigos. Então, esse tipo de coisa. É legal, é legal. É muito, muito. Eu acho maravilhoso. Eu conheço uma astrofísica, a doutora Marilis, e eu fico fascinada por isso. A astrofísica esbarra em algum momento na astrologia? Não. Assim, acho que o tema de estudo é comum, que é o céu, os planetas, etc. Eu não entendo nada de astrologia. Sei dizer apenas meu signo, ascendente, lua, não sei. Mas, enfim, meu respeito. E admiro quem sabe. Tenho amigos que são loucos por isso, já fizeram meu mapa astral, esqueci tudo que eles disseram. Mas acho que o que tem em comum é a matéria de estudo que é o céu. Mas a astrofísica tem uma abordagem científica e a astrologia uma abordagem mais próxima da religião, não sei se é certo dizer assim, mas de uma interpretação dos Filosofia, astros, talvez, da filosofia. ciência. E eu acho que as coisas se complementam na vida. Pelo menos eu não sou do time que acha que é ciência ou religião, não. Eu acho que a vida ela é feita do que a gente compreende e do que a gente não compreende. É só que eu Aliás, sou um pouquinho melhor com as coisas que a gente compreende. aproveitando, você reza, você é católica? Sou católica, tô aqui com o Espírito Santo. Uai, é isso, assim, eu acho que a gente precisa dessa outra parte espiritual do que a gente não entende. Então, independente de... Eu sou filha de mãe católica, pai espírita, mas tenho muitos amigos de outras religiões e acho que o que importa é a gente ter essa parte preenchida, sabe? E quando eu falava assim, meus pais nunca pediram para ver minhas notas, porque não era muito a nossa realidade. Mas eles sempre fizeram questão de que nós fôssemos boas pessoas. E a religião me ensinou muito isso. E acho que toda religião, sabe, toda religião pode ser deturpada para o mal, mas na maioria das vezes traz coisas muito, muito boas para a gente. E quando a gente precisou, foram os vicentinos da igreja que levaram carne e comida para a gente. Então, foi ali que eu tive lições muito importantes. Bom, a gente está chegando no finalzinho, que a Tabata tem que sair correndo. A gente teve 40 minutos bem aproveitados. Você namora o prefeito de Recife, certo, João Campos? Certo. Como é que é o lazer de vocês? Porque ele é prefeito, você é uma deputada mega engajada. Como é que é o pós-trabalho? Por exemplo, você vai encontrar com ele no fim de semana agora? Não, eu vou para Recife um final de semana por mês. Ele vem um aqui para São Paulo. Essa é a vez dele de vir para São Paulo. Sorte sua, hein? Sorte minha. Mas também já fui esse mês. Então a gente vai se revezando. Logisticamente é complexo, mas o João é meu melhor amigo. Admiro demais. Estou muito orgulhosa do que ele está fazendo. Fico muito vermelha de falar sobre isso. Mas enfim, a gente adora fazer trilha juntos. Andar de bicicleta, ele é muito melhor do que eu, mas eu sou melhor na trilha, então tá tudo bem. Que mais? A gente gosta de estar junto, gosta de natureza, gosta de viajar. De vez em quando inventa de fazer uns cafés especiais, aí a gente vai aprendendo. Então, enfim, ele é um companheiro, assim. Eu sou muito sortuda de ter ele na minha vida. E vocês Poucas falam de pessoas trabalho? entendem.
Sim, né? Acho que assim, tipo, médico fala de medicina com o companheiro, jornalista, no caso que o jornalista fala disso, a gente fala, mas acho que o que mais nos une, a gente tem trajetórias muito diferentes, né? Como nós chegamos na política. Mas acho que a gente compartilha muito a paixão pelas pessoas, assim. Já tive namorados que não entendiam, sabe, trabalhar 18 horas por dia e passar o dia andando em várias periferias e pegar um avião, porque eu acho que a gente faz importa. Pode mudar a vida de algumas pessoas. E o João realmente entende isso porque ele vive isso. Então, a gente se entende muito. E isso é muito bom. Que bom. Mas eu fico com vergonha de falar sobre isso. Ô, deputada, muito obrigada, viu? Você é muito determinada. Eu diria que você é brilhante, tá? Parabéns. Obrigada. Joyce, foi um prazer. É muito raro, hoje em dia, eu ter uma conversa leve, sincera, porque, enfim, né, a política está muito pesada. Então, obrigada por esse espaço. Foi uma honra conversar contigo. Que um bom. Beijão para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, obrigada. Boa sorte, Tabata. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Que conversa inspiradora com Tabata Amaral. Obrigada, deputada. Foi maravilhoso. Obrigada a todos vocês que estão aqui nesse finalzinho de sexta-feira. Eu gostei da participação. Roberta participou muito. Fiquei feliz. Roberta Sendax. Oi, Jean-Louis. Oi, todo mundo que estava aqui. Eu vi a Carol, vi o Dado. Estou vendo o Jeff. Tanta gente aqui participando. Tabata deu um banho, né? Um banho de civilidade, um banho de colocação lúcida no mundo tão fragmentado feito que a gente vive. Obrigada a todos vocês e a gente se vê semana que vem. Acabou, foi rápido. Tabata tinha 40 minutos, eu tentei sintetizar ao máximo as perguntas e tentei agilizar. A gente conseguiu perguntar tudo que estava previsto. Foi rápido, mas foi intenso. Obrigada a todo mundo. Bom fim de semana.